Brincadeiras à parte, vamos lá então, Mateus 19. Mas não vamos ler agora. Eu quero introduzir o que eu quero falar para vocês. Nós vamos pensar 3 meditações remando contra a maré. O Evangelho nos chama a remar sempre contra a maré. Tem uma pregação que foi feita aqui na igreja, que ela deu bastante views no YouTube, foi o Evangelho é contracultural. Como que é, Cláudio? Estava lá? O Evangelho não é politicamente correto. Tá? O Evangelho não é politicamente correto. E eu quero meditar sobre remando contra a maré. E introduzindo a mensagem de hoje, eu quero pensar com vocês sobre... Você já reparou que a religião ou o mundo nunca foi tão religioso como ele é hoje? Irmão, tem mais igreja do que bar praticamente. Eu fui lá em Colombo City esses dias, passando ali perto do Atuba, eu entrei numa avenida, gente do céu, eu encontrei umas 12 igrejas, numa avenida só. Tudo que é jeito, de tudo que é placa, de tudo que é cor. Se você também pegar o seu controle remoto e zapear pela TV, zapear existe mesmo, tá, gente? Zapear pela TV, você vai encontrar mais culto do que jogo de futebol. Vai encontrar mais culto do que filme na TV. Reparou? É verdade. Hoje em dia não é difícil encontrar alguém que é adepto de alguma religião. A espiritualidade é normal hoje, é aceita. Na verdade, é até incentivado você se posicionar com um tipo de espiritualidade. E se você botar o Google, assim, ok Google, e pesquisar sobre espiritualidade atualmente, você vai ver que redes sociais, YouTube, Google, estão cheios de temas, de artigos, de notícias sobre espiritualidade. Como ser mais espiritual. 5 passos para encontrar plena espiritualidade. E por aí vai. Existe hoje, se você for na livraria, não sei quem você tem costume de ir em livraria, mas quando eu vou ao shopping, é batata. A gente passa na livraria Curitiba. Não é para comprar, né? Porque os preços são salgados, mas nós vamos lá. Gente, agora tem um departamento e cada vez aumenta o departamento religioso na livraria. Que não é uma livraria evangélica, é uma livraria secular. Se você entra na livraria, no Paládio, é assim, se você entrou na livraria Curitiba, aquela ilha que tem no começo já está cheia de livro evangélico ali. Ou autoajuda, espiritualidade falando. É normal isso hoje, parece que virou, na verdade, não parece que virou até uma espécie de status. Nessa própria livraria, você vai encontrar Bíblia de todas as cores, jeitos, tamanhos, linguagem. Vai ter Bíblia laranja, roxa não, violeta, né, que é mais chique, né? Laranja, violeta, púrpura, ciano, tipo de cor. Tamanho de fonte, o que tu quiser. Hoje nós somos até incentivados a falar de nossa espiritualidade. E quando pensamos em líderes religiosos cristãos, nós vemos que a fé cristã consegue encher estádios. Eu não sei se você lembra, mas quando o Diante do Trono lançou um DVD, que ele foi gravado no Campo de Marte, em São Paulo, foi 1,5 milhão de pessoas para ver um show de uma banda gospel, uma banda evangélica, que naquela época representava a igreja ainda, né? Hoje já não é mais, mas representava a igreja Lagoinha. 1,5 milhão, gente. Eu estava vendo esses dias o nosso querido pastor Cláudio Duarte, ele virá a Curitiba, o ingresso é um absurdo. Por quê? Porque ele está falando de religiosidade, por isso que é um absurdo. Na verdade, qualquer ingresso hoje num teatro já é um absurdo. A cultura, absorver cultura, consumir cultura está um negócio fora do comum. O Nicolas estava querendo fazer um stand-up aí, falou para mim, o preço, pai, o preço. Falei, o preço. Aí é R$105. R$105 para 40 minutos, 1 hora, gente. Eu mal pago isso numa pizza, porque, sabe? Dura 15 minutos, não dá. Eu falei, espera vir no YouTube, né? Vai vir no YouTube. Hoje tem líderes carismáticos que enchem estádio, gente. E tem muitos desses líderes, não sei se você já pesquisou, que eles vivem uma vida luxuosa, se ostentando do que conseguiram, segundo eles, através da fé, não, segundo, através dos milagreiros, os videntes, gospel que existe hoje, ludibriando o povo.
enganando gente simples, trazendo ou engajando naquilo que nós muitas vezes gostamos, do poder, da riqueza, da fama, ter o dinheiro no bolso. Eu sei que muitos de nós um dia já pensamos em dar aquele testemunho abençoador, entre aspas, né? Você vem à frente e diz: pois é, irmãos, eu era operário de fábrica, não tinha tal coisa, Deus me abençoou, e agora eu montei uma empresa, tenho 10 funcionários, estou montando uma filial lá em São Paulo, agora eu sou tal coisa. E sabe esse tipo de testemunho? A fé hoje, gente, ela é até aplaudida. Espera-se que eu e você tenhamos algum tipo de espiritualidade. Espera-se que eu e você tenhamos algum contato que transcende o natural. Entretanto, todavia, muitas vezes, quando se fala da fé evangélica, nós temos Bíblia apenas para decoração do lar. E eu sei se você é evangélico, você já criticou, falando aquele teu parente católico, aquele parente espirituoso, né, espiritualidade, fala assim: irmão, não adianta botar a Bíblia Salmo 23, pegando pó. Mas nós não botamos a Bíblia aberta, está fechado muitas vezes até, lá na prateleira, na estante. Vemos que o fato de ser um mundo muito espiritual não tem transformado ninguém. Ninguém é muito pesado, mas muitos não há transformação, não há mudança. Botamos placas evangélicas, mas não nos tornamos evangélicos. Fomos visitar uma igreja sexta-feira, depois eu fiquei até pedir perdão para Deus, né? Ao sair, chegamos na igreja e descobrimos que estava na campanha do Vale do Sal. Eu e os missionários. O Vale do Sal. Aí começou as 3 orações, eu falei para o Rafael: vou embora. Ele falou: não, pastor, eu quero esperar a pregação para ver como que é a pregação. Que arrependimento. Quando ouvimos a dita pregação, acabou, daí quando eu sou mais experiente, eu falei: vamos embora agora, porque eu vi que os obreiros saíram do corredor e foram para frente. Eu falei: agora, gente. Porque se tem um obreiro aqui, você não sai, né? Ele vai te parar no caminho. Quando eu saí, daqui a pouco veio a irmãzinha: ei, fica, porque agora vai ter o corredor do Vale do Sal. Eu falei: exatamente, mas por isso que eu estou indo embora. Porque eu vim para ouvir o evangelho. Eu falei assim, gente, não pensei. Eu vim para ouvir o evangelho e não ouvi o evangelho aqui. Os dois saíram, depois os dois vieram as costas e embora. Eu falei: sem pensar? Tadinha, a moça não tem culpa. Né? Ela está sendo orientada àquilo, que ninguém pode sair sem... Mas, infelizmente, nós temos igrejas lotadas de igrejas evangélicas sem evangelho nenhum. Uma religiosidade vazia, seca, árida, disfuncional. Nós temos figuras evangélicas, e veja, eu estava ouvindo a pregação do o pastor Ricardo Agreste, que ele brincou o seguinte: nós temos religiosos em todos os campos da cultura hoje, da política também. Nós temos senadores, deputados, e tivemos um presidente que se disse, né, para poder ganhar voto. Nós temos evangélicos até na CPI, aqueles que são acusados. Tudo que é lugar tem um evangélico hoje. Diz algumas pesquisas aí, 60% da população brasileira é evangélica. Ou se autoproclama evangélica. Entretanto, essa fé que nós dizemos crer, muitas vezes é acompanhada de uma fé ou de uma superficialidade, de uma fé rasa, uma fé sem sentido. Uma fé que não causa transformação de caráter, que não transforma o modo que nós tratamos o nosso próximo. Você viu uma das perguntas ao Davi, era se ele amaria, ou estaria comprometido a amar, a servir o próximo. Uma fé que Deus não torna-se o centro. É uma fé onde o eu, e nesse culto que nós vamos visitar, gente, teve umas 3 canções, acho 2 com certeza. Eu nunca vi tanto eu numa música. Deus nem estava lá, gente. Eu acredito que Deus nem olhou para aquele negócio, aquele momento, porque veja, o centro da adoração é eu. Quando pega crente velho na fé, ele chega à igreja, ele quer, eu vou para o culto, mas se o culto não agradou a ele, ele sai magoado falando mal da igreja.
Porque a nossa espiritualidade hoje, o que nós temos hoje, ela está rasa demais, religiosa demais, seca demais. E não estou falando de arrepio, estou falando de lágrimas. Eu estou falando do Evangelho nos transformando a partir do coração. E é isso que nós encontramos na era pós-moderna, onde nós vivemos hoje. Aí, e veja, nós somos uma igreja reformada, ou fruto da reforma protestante. Aí você pensa, então, após a reforma, está tudo certo com a igreja. Não. Tudo que eu falei agora é de hoje, pós-reforma. Depois de 500 anos de reforma protestante. 507 anos, para ser mais preciso, em outubro agora. Aí se você voltar um pouquinho antes da reforma protestante, o que nós encontrávamos? A abençoada idade das trevas. A Idade Média. Era diferente do que agora, gente? Quase nada. Vendia-se terreno no céu, cobrava-se para orar, a pregação era seca, a adoração, o cântico era para ninguém, a vida não era transformada, e essa idade foi conhecida como a Idade das Trevas. E você volta um pouquinho mais, vamos lá comigo, vamos voltar aos primeiros anos depois de Cristo. Volta ao tempo de Jesus Cristo, por exemplo. O que se encontra na religião? Fariseu, escribas, um povo helênico adorador de si mesmo, uma tradição grega que cria seus próprios mitos, uma mitologia romana que cria seus deuses, por aí vai. E o texto que nós vamos ler agora em Mateus 19, a partir do verso 16, ele fala essa realidade de alguém que é muito religioso, muito espiritual, mas seco, vazio. Ele está indo com a maré da religião, com a maré da religiosidade, muito distante de remar contra ela. Vamos lá ao texto de Mateus 19, por favor. Eu quero tentar responder a pergunta com você. Como nós podemos ter uma religião que transcende normas, regras e dogmas? Como nós podemos remar contra a maré da religiosidade? Como eu e você talvez nos encontramos assim, seguindo o fluxo da espiritualidade, da religião, mas sem a transformação do Evangelho. Vamos ler, por favor, Mateus 19, a partir do verso 16. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe, e ame a seu próximo, como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Você quer ser perfeito? Vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse encontro de Jesus com esse jovem rico, spoiler, né? Um jovem rico, que vai falar logo depois, lá no final, depois que ele era jovem, ele está nos evangelhos sinóticos. Sinóticos é Mateus, Marcos, Lucas, onde os temas são parecidos com alguns detalhes diferentes, né? O interessante é observar que os três, no que é central, ele nos fala, revelando quem é o personagem da história. Mateus fala que ele é um jovem, certo? Marcos fala que ele é um homem. Lucas fala que ele é um certo líder. Então, possivelmente, ele é alguém rico, entre os 20 e os 40 anos, para aquele contexto, por isso que esses termos
nos apontam assim, que era alguém que pertencia à aristocracia. Alguém que, me perdoa a palavra, mamava no Império Romano. Alguém que usufruía dos benefícios do poder político da sua época. Lucas, ao falar que ele é líder, né, ele aponta isso. Ele era alguém importante também na comunidade judaica. E possivelmente era um fariseu. O que era um fariseu naquele contexto? Era alguém que era muito rígido quanto às questões religiosas. Como eu e você muitas vezes fomos, né? Se vier alguém que pregar de bermuda, você diz, misericórdia, de bermuda na igreja? De boné na igreja? E diz que é crente? Você encontra o pastor por aí de regata, mas pastor de regata? Sabe? Ou se canta algumas músicas que a gente... mas, sabe? Achando que ser cristão ou servir a Deus é cumprir normas, dogmas. Então, o farisaísmo, o fariseu, assim como que era esse jovem, ele era alguém que estudava a Bíblia demais da conta. E queria cumprir a Bíblia em cada vírgula, cada ponto, cada tio. Deixava nada cair. Parecia Samuel. Lembra o Samuel? A Bíblia fala que ele não deixava nenhuma palavra de Eli cair. Ele absorvia tudo. O fariseu queria ser esse tipo de gente. Ele se cobrava para isso. Ele não faltava culto. Ele não faltava encontro de oração. Ele lia a Bíblia todo dia. Todo sábado estava lá na sinagoga. E por ser um aristocrata, nós temos aqui um jovem estudioso, mas também diz o contexto cultural que esses aristocratas, eles tinham dificuldade de seguir algumas normas que o seu líder falava. E veja que aqui está alguém que diz, não, eu sigo as normas. Apesar de quem eu sou, o contexto me diz o julgamento que a sociedade faz. Eu sigo as normas. Eu sou aqueles que você vai olhar para mim e diz, não tem defeito. Eu sou perfeito. Eu sou a nora que o pai pediu a Deus. O genro que a mãe pediu a Deus, né? O genro. Oi? Eu sou perfeito. Eu sigo todos os mandamentos. Só que ele vem ao Senhor Jesus com uma pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Você percebeu que tem algum problema aqui? Por quê? Se ele entendesse que seguir normas fosse o bastante, essa pergunta ela é tola. Se ele pergunta o que eu faço para herdar a vida eterna, porque ele já está com uma pulga atrás da orelha. Eu estou percebendo, diz o jovem, que seguir os mandamentos talvez não seja o bastante. Está me faltando alguma coisa. Eu sigo as normas, a tradição dos fariseus. Eu vou à sinagoga. Eu obedeço os mandamentos. Eu leio a Bíblia. Eu sou frequente, eu chego até cedo no culto. Eu sou o último a sair, eu abro e fecho a porta da igreja. Mas parece que está faltando alguma coisa para herdar a vida eterna. Ele chega ao Senhor Jesus e pergunta: o que eu faço de bom para herdar a vida eterna? Essa pergunta já revela alguma coisa dentro do coração. Que isso tem que bater em nós também. Muitas vezes somos criados por méritos, né? Acreditando que se eu sou bom, se eu faço aquilo, se eu faço aquela outra coisa, eu mereço alguma coisa. Se eu estudo, vou bem na prova, eu espero uma boa nota. Se eu vou na igreja, se eu faço isso, faço aquilo, eu espero que Deus olhe para mim e me abençoe. Se eu dou o dízimo, eu espero que jamais falte um suprimento na minha casa. Se eu oferto, então, eu quero prosperidade. Se eu ergo assim, se eu estou na igreja, se eu canto desse jeito, eu sou um nível de espiritualidade. Agora, se eu erguer a mão aqui, fechar os olhinhos, eu espero que Deus esteja me ouvindo, que Ele responda a minha oração. Agora, se sair lágrima do meu olho, então, eu falei, Deus tem que responder agora. E aí, se eu fazer um voto, uma campanha, né? Deus, eu fui 7 sexta-feiras na igreja. Eu preciso, o senhor tem que cumprir a tua palavra. Parece um tal de um tal bispo por aí, que ensinou que tem que pegar Deus pelo colarinho e dizer, eu exigi a bênção. Jesus responde ao que esse rapaz? Deixa eu voltar aqui minha Bíblia. 17. Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um.
Mas se você quer entrar na vida, ou na vida eterna, tem que fazer o quê? Guardar os mandamentos. Se você parar aqui, gente, isso causa um problema enorme. Tá? Causa um problema enorme. Jesus está trabalhando com esse jovem. Ele tá jogando, dando corda. Sabe o que é corda? Ele está jogando corda. Ele está dando margem. Guarda os mandamentos. Jesus reorienta que guardar os mandamentos para entrar na vida eterna é guardar os mandamentos. O que Jesus está tentando trabalhar com esse rapaz? Veja. Deus é bom. Se Deus deu um mandamento, o mandamento é bom. Se Deus quer que alguém ande com ele, tem que guardar os bons mandamentos do Deus bom. Certo? E o que ele responde? Quais? Jesus responde a ele o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono mandamento. Depois ele volta para o quinto mandamento. Você percebeu isso? Ele falou, não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Depois ele voltou e ama o seu próximo como a si mesmo. Esses são os mandamentos que tem que seguir. Mas a pulga atrás da orelha desse jovem fez assim, deu uma pica assim, opa. Por quê? Assim, isso eu já faço. O entendimento dele é claro assim, todo mandamento eu já cumpro. Tudo aquilo que eu tenho que fazer eu já faço. Tudo aquilo que eu preciso de religiosidade para cumprir os méritos ou que Deus exige, estou tranquilo. Eu já estudei na prova. Já estudei para a prova. É só da prova que eu aplico aqui, ó, gabarito. Parece o Davi aqui, na profissão de fé. Não erro uma. Mas ele disse ao Senhor Jesus, o que me falta? Eu fiz tudo isso. O que me falta? Eu fiz tudo isso. Eu vou à igreja. Eu sou membro de uma igreja evangélica. Eu tenho a Bíblia de Genebra em casa. Eu já fiz a profissão de fé. Eu li os reformados, né? Eu já li a Institutas de João Calvino. Meu devocional é a Confissão de Fé de Westminster. O que me falta? Porque, veja só, gente. Vamos voltar, nos colocar no lugar desse jovem. Ele saiu da sua casa. Ele é um líder, rico, aristocrata. Ele sai para conversar com o Senhor Jesus. Ele se aproxima do mestre. Alguma coisa já não está boa. É igual você sair de sua casa para ir para o posto de saúde. Ninguém vai para o posto de saúde para ver o movimento. Quem é que faz isso? Vamos orar por você se fizer isso. Vamos orar agora, né? Se você vai ao posto de saúde, você vai à UPA, você vai procurando solução para o seu problema. Ao chegar lá, ele já tem indagação. Ele sabe que falta alguma coisa. Mas o que me falta, ele pergunta ao Senhor Jesus. E por que ele diz isso, meu irmão? Porque ele está entendendo que as boas obras não são bastante. A questão dos méritos funciona para o público. Não para... As questões do mérito funcionam para ter honra ao mérito na escola, não para ir para o céu. As boas obras não me aproximam de Deus. Na verdade, se eu viver por boas obras, por vezes querer ser crente religioso, eu vou me afastar de Deus. Eu vou deixar Deus cada vez mais distante, porque eu vou estar preso a dogmas, tradição, a religião, mas não aproximando do Jesus vivo, verdadeiro, companheiro, amigo. Não vou ser alguém evangélico, no sentido da palavra. Ele tá esperando a boa notícia do evangelho. Porque o seu evangelho é uma boa notícia. Ele vem apontando que a boa notícia confronta a má notícia. A má notícia ele já tem. Eu não consigo, através das minhas obras, satisfazer a Deus. Eu preciso responder a mim mesmo. O que eu faço para ter a vida eterna? O que nós podemos fazer para ter a vida eterna? O que eu e você podemos agora, mesmo religiosos que somos, ter vida eterna? Porque a religião não resolve. Espiritualidade seca, vazia, não vai. E Jesus responde ao que a ele? Jesus olha para aquele homem, ele encontra alguém rico por fora, mas pobre por dentro. Está ali, alguém que tem tudo
bem e bom, tudo o que precisa para viver, mas não tem o que precisa para ter a eternidade. E perceba que interessante, que Jesus, quando ele vai responder esse jovem, no verso 21, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá tesouros nos céus. Depois vem e siga-me. Jesus falou o seguinte: ei, você não está cumprindo os mandamentos. Jesus falou isso ou não? Não falou isso. Não era o ponto. Não era o ponto apontar onde ele não está fazendo. Ou apontar o que ele diz ter feito e não fez. O ponto é trabalhar o coração, porque é isso que o Evangelho vem fazer, meus irmãos. É isso que Jesus vem fazer, trabalhar o coração, nosso coração. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, já dizia, se não me engano foi João Calvino mesmo que citou isso. Nosso coração gosta de produzir aquilo que nos satisfaz. Se olha para quem é os mais velhos, aí olha para o seu filho adolescente. Quando ele inventou de namorar aquele menino ou aquela menina, mas esse filho não é boa. Mas ele está produzindo, idealizando o amor naquela pessoa que ele te escuta? Não. Porque ele está produzindo o seu ídolo. Agora ela é minha fonte de sustentação para o dia a dia. Ele é quem me satisfaz. A minha agenda agora é em torno de satisfazer esse meu ídolo. Uma mãe, quando tem seu primeiro filho, é a mesma coisa. Tudo muda. Em torno de quê? Em torno agora do bebê. Se isso não for trabalhado com o tempo, nós temos um adulto com 40 anos que continua na casa da mãe e nunca progrediu como ser humano. Ou nós temos aí várias famílias que estão com um filho único disfuncional. Nunca foi trabalhado o caráter dele, confrontado, porque ele era o ídolo. Ninguém confronta ídolo. Você olha para ele e você quer abraçá-lo, você quer amá-lo, você quer agradá-lo, você quer dar oferta a ele, você quer deixar ele tranquilo, satisfeito contigo, porque ele é teu ídolo. Se pensar nas músicas, né? Você escreve carta para o ídolo, você manda direct para ele. Nossa. Mas Jesus quer trabalhar agora no ídolo do coração desse jovem. O que me falta, diz o Senhor Jesus. Jesus quer trabalhar, mostrar para ele quem é que está governando ele. Quem está mandando nele. Quem está determinando a agenda desse jovem. E Jesus fala assim, vai, deixa tudo que tem, venda tudo que tem e segue-me. É isso que Jesus quer que ele faria? Não, claro que não. Não é isso que você e eu devemos fazer. Não é exatamente o vender o dinheiro, mas é destronar o ídolo do coração. É arrancar aquilo que está dominando a nossa vida, determinando a nossa agenda. O Evangelho vem para fazer essa chapada de cara assim, ó, pá! Você é pecador. Você está vendo uma vida religiosa, seca, vazia, cheia de dogmas, bonitinho por fora, mas pobre por dentro. Árido, seco, desértico, é um Saara no seu coração. Quem está governando aí é o seu ego, o teu egoísmo, o seu orgulho, o seu sucesso, a sua família, o seu repouso, a tua autossatisfação. Não é para ir vender tudo que tem, mas é se dispor a largar o ídolo que domina a gente. Porque muitos irmãos não conseguem congregar com crente. Ídolo, gente, eu sou melhor que ele. Ele não merece a minha presença na sua companhia para adorar o Senhor. Ou o meu repouso é mais importante. A minha agenda no Barigui, no shopping, é mais importante do que encontrar o povo de Deus. Porque eu e você não conseguimos tirar 10 minutos do dia para ler a Bíblia, para orar, para ter um devocional, porque os nossos ídolos não deixam. O nosso tempo determina tudo que eu faço, e nesse tempo eu vou dizendo família, trabalho, casa. Tá, segunda-feira, beleza. Na terça-feira, não mudou. E a quarta? Não mudou. Aí chega domingo, coloca a Bíblia embaixo do braço. Vamos manter. Toma aquele banho, mete a roupa social, põe a melhor roupa que você tem, mete aquele perfume que você tem chique, põe a Bíblia, vou para a igreja, como se isso resolvesse, como se determinasse se você é filho ou não de Deus.
Discípulo não. Jesus, assim, tem que arrancar, tem que destronar, tem que entender quem está te dominando, determinando tua agenda, governando você. É isso que ele fala a esse jovem. Vá, venda tudo que tem e siga-me. Vá, desfaça dos seus ídolos. Chuta para lá esses tronos dos deuses que você segue e siga-me. Jesus está mostrando àquele jovem quem é o governante da vida dele. Mas ele também mostra àquele jovem como que se muda o governante. Como que se faz um impeachment no seu coração. Primeiro ponto é reconhecer quem é esse ídolo. Quem governa a sua vida. Quem governa a vida dele. A minha. A nossa. Irmãos, eu tenho certeza que aquele jovem, ele já tinha dado esmola. Não tinha dado esmola? Tinha. Faz parte de ser fariseu, dá esmola. Lá em Mateus 6, quando está o contexto da parábola a oração do Pai Nosso, lembra? Jesus antes fala do jejum, da esmola e depois fala da oração. Para um fariseu era básico. Você dá a esmola, você jejuar e você orar. A religião determina isso. Você tem que contribuir com a obra de Deus, jejuar e orar. Você tem que dar uma cesta básica para o teu vizinho. Ele já tinha feito isso. Mas não era isso que Jesus queria dele. Porque dar esmola, certamente, você não empobrece, não perde da riqueza. Você mantém um ídolozinho lá. É tipo você, num domingo, tira 2 horas do dia para servir ao Senhor. Mas você não tirou todo o ídolo do coração. Você deu uma esmola de espiritualidade para Deus. Uma esmola da sua religião para Jesus Cristo. Ele já tinha feito isso. Mas Jesus chama aquele jovem a confrontar a carência fundamental do ser humano. Para entender que as posses que nós temos, a nossa religião, ela muitas vezes determina quem nós somos. Nós temos um jovem rico. Nós temos um crente presbiteriano. Nós temos uma família cristã. Nós temos várias identidades espirituais, mas muitas vezes fora do Evangelho. Sem o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus, então, ele vem a mostrar que aquilo que está dominando ele, está determinando, definindo a identidade, o poder e o propósito, e além do sentido da vida dele. Ele vive para satisfazer a sua riqueza. Nós muitas vezes vivemos para satisfazer a nossa família, satisfazer a igreja, o nosso ministério, mas não para satisfazer o nosso Deus Jesus Cristo. O jovem ouvindo aquela palavra, verso 22, quando ele ouve aquilo, porque aquilo doeu, mas veja, não doeu no bolso, não doeu aqui, doeu aqui. Porque dar esmola fazia parte da religião. Agora, largar o Deus da riqueza, aí doeu. Quando muitas vezes nós ouvimos sobre religiosidade, que o evangelho vem, sabe, eu sou tão religioso, ele deve fazer isso mesmo, irmãos. E se você ouvir essa mensagem, hoje por acaso você entendeu que você está desolado, ser crente, mais religioso, a sua vida não tem transformação, não tem evangelho. Quem está dominando você não é Jesus Cristo. Quem determina a sua agenda não é as agendas da missão de Deus. É preciso repensar isso. Mas às vezes a graça do evangelho, aquele jovem tomou uma decisão. Qual foi a decisão que ele tomou? Permanecer com o ídolo no coração. Verso 22, ele viu a palavra e disse, não, mas não dá. Eu estou apegado, ele é tão fofo. Eu desenhei ele tão bonito. Eu esculpi esse ídolo de uma forma tão maravilhosa. Eu coloquei no quadro na minha casa. Ele está à parede, ele é o papel de fundo, o plano de fundo do meu celular.
Eu adoro esse ídolo, não dá para deixar ele. Você não precisa ter a mesma resposta que esse jovem teve. Porque o Senhor Jesus, que nos chama, nos confronta a largar a religiosidade, Ele também nos chama a viver no cuidado do Evangelho. Ele nos abraça, Ele diz, eu sei, eu te entendo, mas vem aqui, eu vou te ajudar a destronar, eu vou ajudar a arrancar ele, eu vou te ajudar a você entender quem você é, onde você está, e vou te dar uma nova identidade, um novo propósito, um novo poder, um novo sentido de vida. O Evangelho nos chama então, e ele não apenas nos confronta, mas ele nos conforta, porque ele diz, isso está errado. Apontar o erro é fácil, eu e você gostamos. Olha para ele, parece que está cheio de defeito. E está mesmo, gente, viu? Está cheio de defeito. Ele não faz isso, ele diz assim, deixa eu consertar. Me dá mais corrida aqui. Eu vejo assim, você é pecador, você tem ídolo, você adora a si mesmo, e por aí vai. Mas venha, eu te abraçarei, eu te mostrarei, siga-me, que eu te mostrarei como fazer isso tudo. Eu farei em você, por você, para a minha glória. O Evangelho, ele nos chama na nossa vida em meio a esse turbilhão que nós temos, porque religião não falta. Religiosidade não falta. Então, Jesus, o Evangelho, não pode ser mais uma religião, porque nós estaríamos chovendo molhado. O Evangelho, igreja evangélica, por si só, não falta. O que falta a nós é entender o Evangelho e viver o Evangelho. O que falta a mim e a você é começar a reconhecer os ídolos do coração e destroná-lo, arrancá-lo, queimá-lo, jogá-lo fora. O que falta para nós é rever nossas prioridades, as nossas ações e confrontar isso a partir do amor de Deus. Nadar contra a corrente, irmãos, nadar contra a maré, é nadar contra uma religiosidade vazia, seca, árida, desértica, só areia, tem nada lá, tem vida. Jesus nos chama a abandonar as religiosidades aparentes e transformar o nosso coração. Não é para vender tudo que tem, é para trabalhar aqui. É para tirar tudo o que tem aqui que não pertença ao Senhor Jesus. Hoje, então, a mensagem do Evangelho nos desafia a essa mudança, essa transformação, que eu vou ser sincero para você, não é fácil. Mudar o ídolo do coração não é fácil. Mudar quem nos dá sentido, identidade, propósito, não é fácil. Mas também é possível através de um presente lindo e maravilhoso de Deus Pai, nosso Senhor Jesus. Abraçar o Evangelho significa sentir o conforto de Jesus e embarcar nessa barca, né, contra a maré da religiosidade. Não significa nos entregarmos a Jesus e em Jesus encontrarmos o sentido de vida. Não mais em outro ídolo, é no Senhor Jesus. Que Deus nos ajude a viver o Evangelho e a pregar o Evangelho. Amém?